Mais do que nunca, o cuidado com a saúde se tornou uma prioridade humana. Não só para a geração mais jovem, mas também ou principalmente para os veteranos. A terceira idade, que começa a partir aí dos 60 anos, vem cada vez mais priorizando uma boa alimentação e uma prática saudável, exercícios. No Bem-Estar de hoje, vamos trazer dicas de proteínas e cuidados para desfrutar ainda mais dessa fase dourada. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoni. Valderson de Souza, sextou, chegamos até que enfim. Até que enfim, sexta-feira. A semana foi pesada, mas sexta-feira sempre é um dia de alegria, porque eu estou junto com você, estou junto com o público e a gente sempre traz assuntos muito interessantes. E o de hoje, eu tenho certeza que vai te cativar. Então, ó... Vamos até explicar depois o que está aí nos astros, estrelas, explicar esse peso no ar, depois vamos explicar que o nosso público vai gostar. E é bom saber para... saber como lidar. Para se proteger. Se proteger, exatamente. Para se proteger. Doutora Sabina Donadelli, nutricionista, é um prazer recebê-la. É ótimo estar aqui com vocês também. Muito obrigada. Independência funcional, força muscular e qualidade de vida na terceira idade. Doutora, quais as melhores fontes de proteína animal, vegetal e acessíveis aí para incluir na dieta? Proteína não pode faltar, né? Então, assim, de ovo a carne ou as proteínas vegetais, como a proteína do feijão, das leguminosas, ervilha, lentilha, grão de bico, tudo isso é super interessante para a gente manter o status de proteína. O Val, a terceira idade ela é considerada a partir dos 60 anos. Sim, Joyce, isso é uma controvérsia. Porém, o Estatuto do Idoso e a Organização Mundial da Saúde colocam que nós temos 4 idades. A primeira vai lá dos 0 aos 27, 28, por aí. Depois vai dos 29 até os 59, que seria aquele período, vamos dizer, mais... onde a gente está mais forte. E a terceira idade dos 60 aos 74, que é um momento que o corpo já está um pouquinho mais calmo, mas a nossa cabeça está a mil. Muita gente diz que é a melhor idade, Joyce. Eu não sei, porque, tudo bem, a nossa cabeça está ótima, mas o corpo coloca seus limites, com certeza. É, o corpo não aguenta, não existe milagre, né? Você que já passou dos 60 vai adorar esse programa, que você que ainda não chegou lá, já fica atento aí, porque um dia vai chegar. Doutora, a diferença entre a proteína animal e vegetal no fortalecimento muscular, as duas têm o mesmo papel, a mesma função, ou há diferenças entre elas? Há diferenças, mas para efeito de resultado final, elas são praticamente a mesma coisa. Por exemplo, não dá para dizer que uma pessoa que é vegetariana ou vegana necessariamente tem que ter menos proteína no corpo do que uma pessoa que come fonte animal. Então, para efeito de resultado, se a pessoa souber cuidar da alimentação, o resultado é o mesmo. O Val, as pessoas estão vivendo mais e melhor, por isso a importância de se cuidar em qualquer idade. Claro, se a gente puder se cuidar antes, se prevenir, ótimo, mas se não, sempre é tempo, né, de fazer alguma coisa, cuidar da alimentação, o exercício físico é fundamental. Eu acho que a gente está vivendo mais também, Joyce, por uma coisa muito importante, chamada informação. Se você prestar atenção, até uns 30 anos atrás, tudo bem, a informação estava lá, estava correta, mas não era tão acessível. E o que aconteceu, vamos dizer, dos anos 80, 90 para cá, para esse novo milênio, o terceiro milênio? A informação tornou-se acessível. Então, hoje, só não sabe quem não quer. Por quê? Nós somos bombardeados de informação o tempo todo. E isso daí reflete em quê? Qualidade de vida, melhora a alimentação, você percebe que você tem que ter cuidados maiores com o teu próprio corpo, com a sua cabeça, com a sua forma de pensar, com os valores, até porque esse excesso de informação fez com que a sociedade, o mundo, os valores passassem por uma grande transformação. E não adianta você querer lutar contra o futuro, nós sempre perdemos, o futuro ganha, não importa. Isso daí, por isso que nós temos que viver mais. Ô, doutora, tem uma quantidade ideal de consumo para uma pessoa com mais de 60 anos? Porque às vezes a gente escuta falar, eu perdi o apetite.
em raríssimos casos, tem pessoas que até comem até melhor. Mas existe uma quantidade ideal ou varia de cada organismo? Joyce, varia. Varia tanto a idade, mas o tipo de atividade que a pessoa faz. Mas, em média, as pessoas podem calcular o seu peso vezes 1,3 a 1,5 é a quantidade de gramas de proteína que a pessoa precisa comer por dia. Mas depende da atividade física, então quem pratica, né, mais atividade física vai precisar de mais. Ô Val, idosos têm um poder de compra maior, né? A gente vê pacotes de turismo, cruzeiro, já específico para essa idade, né? Com toda certeza, Joyce, porque não só nós estamos vivendo mais, mas também a gente precisa lembrar uma coisa seguinte, toda a estrutura de seguro de vida tal, propiciona que essas pessoas de mais idade tenham o quê? Condição econômica. E até tem uma coisa muito interessante, que outro dia falando com umas pessoas de mais idade que a minha, elas diziam assim, antigamente a gente sempre procurava o apoio da família quando a gente envelhecia. Hoje não, a gente está velho e a família que vem buscar apoio na gente. Por quê? Porque é a gente que tem salário, é a gente que tem experiência, é a gente que muitas vezes sustenta toda a família. Isso é muito curioso. Então o velho, a pessoa idosa, percebe que ela não pode ir embora, que ela não pode, senão ela vai deixar a família desabastecida. E aí que mora o perigo. Não se faz mais gente como antigamente. Esse ditado aí é perfeito. Doutora, existe um sinal, às vezes o idoso até pensa, olha, ele até consome proteína, mas existe algum sinal de que ele está consumindo pouca proteína? Quando é excessivamente pouco, a pessoa está realmente com uma deficiência muito grande, ela começa a ver o cabelo cair mais, a pele muito mais ressecada, mas de uma maneira geral precisa fazer um acompanhamento médico, fazer o check-up anual para verificar. Primeiro porque é muito mais simples você correr atrás quando a deficiência é pequena. Então esperar os sinais é possível, mas é mais difícil depois para reverter. É trabalhar com a prevenção, né? No Brasil a gente não tem a cultura da prevenção, né? A gente só procura um médico, só corre atrás quando já está tarde, geralmente, né? Está melhorando, né? Eu concordo com bastante. O Val que essa possibilidade das pessoas chegarem numa idade mais avançada com informação e condições de ter um plano de saúde, de fazer o acompanhamento, a gente vê mais pessoas se cuidando. Antigamente as pessoas tinham condição e não tinham informação e simplesmente não acompanhavam, né? Hoje eu vejo que as pessoas acompanham melhor. Com certeza. Eu acredito também que, tudo bem, dentro dos seus problemas, dentro das suas dificuldades, mas o SUS é um grande, vamos dizer, projeto que faz com que as pessoas tenham mais qualidade. Isso daí é legal porque é no Brasil inteiro. Então, se você quiser, se você sentir necessidade, não tenha receio de procurar informação para como melhorar a sua vida. Eu tenho certeza que você vai conseguir e você vai adotar esses novos hábitos. Agora, Val, como é importante, né, o riso para reduzir o estresse, para acalmar, para liberar. Isso é fundamental, Joyce. Eu acho que o riso é aquela velha história. Quando a gente está carrancudo, você usa muito mais músculos da tua face. E quando você sorri, quando você dá uma risada, não só você alivia, o astral fica muito melhor, como você também consegue um resultado muito interessante. Por quê? Com o riso, você melhora a sua condição biológica, você fica com muito mais energia para você enfrentar tudo que está acontecendo. E olha, não é hipocrisia, não é sorriso de hiena, não, que está tudo caindo aos pedaços e você está dando risada. Não, é você realmente encontrar fontes de prazer e de alegria na sua vida. E isso sempre tem. É barato, é fácil, está do teu lado. Basta olhar para o teu meio ambiente que você vai descobrir muita coisa bonita. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República. Que vai nomear 3 ministros
do Supremo Tribunal Federal. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. E se tornou referência no jornalismo independente. Também por não aceitar um único centavo de dinheiro público. Porque o nosso compromisso é com você e com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. E fazer com que os fatos cheguem a milhões de brasileiros que ainda não têm acesso ou familiaridade com o mundo digital. Porque no ano decisivo, o Brasil precisa escolher entre propaganda e o que de fato é fato. Para tornar isso possível, dependemos de você. Precisamos de mais 20 mil assinaturas para cruzarmos a marca de 120 mil assinantes. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Agora também vai garantir a existência da Oeste TV. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Assine a Revista Oeste. Tem acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Porque onde a verdade não chega, a mentira se espalha. Vamos juntos mudar o futuro. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre fatos. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! Agora explica pra gente, Sabina, o que é sarcopenia e por que essa doença ela ameaça tanto a autonomia dos idosos. Sarcopenia é a perda de massa muscular. Ela pode acontecer por uma série de motivos. Então, diabetes descontrolada prejudica a absorção de proteína. Tem a questão da própria idade. Então, todas as nossas funções vão reduzindo com o tempo. Quando a pessoa não faz atividade física, ela acaba fazendo essa roda girar mais depressa e vai piorando mais. Então, a falta de atividade física também, porque o corpo, na sua inteligência, ele não vai preservar uma estrutura que não é usada. Então, se você não faz uma musculação, você não faz uma caminhada, você não anda de bike, não caminha, não faz nada, a musculatura vai reduzindo. E reduzindo, o corpo vai também desacionando os mecanismos para repor, porque não usa nunca. E aí vem risco de queda, vem outras condições associadas à perda de massa muscular. Por isso que às vezes o idoso vive bem, mas ele cai, aí vem todos os problemas, tudo aparece, né? A queda, ela gera medo. Então, às vezes a pessoa cai porque ela tem uma questão óssea, né? Que cai, quebra, machuca, mas a musculatura forte ajuda a pessoa mesmo se a ossatura não está 100%. Né? E aí, quanto menos músculo tem, maior o risco de ter complicação da queda e o medo fica maior e a pessoa vai ficando mais paradinha. E o IBGE aponta o crescimento da população de idosos no Brasil, né, Valdir? Sobre isso que a gente está falando, a gente está melhorando a qualidade de vida, aumenta a longevidade, então a tendência é aumentar a população idosa. Com certeza, Joyce, eu acho que os censos mostram isso daí de uma maneira evidente. O único problema é que a gente, quando é jovem, a gente acha que a gente nunca vai envelhecer. Então, que não tem necessidade, que velho atrapalha, que as pessoas idosas só servem para atrapalhar, enfim, tem uma série de preconceitos. Porém,
Se você tem uma qualidade de vida boa, é claro que você vai envelhecer. É claro que você vai, vamos dizer, ganhar mais experiência, ganhar mais vida. E para isso daí, você tem que ter toda uma estrutura de apoio. A gente vê que já existe uma estrutura de apoio muito interessante para as mulheres. Tanto é que você vê 90% de todos esses programas de melhor idade, de terceira idade e tal, são atividades mais femininas. Para nós homens, às vezes é um grande problema. Por quê? Se você não gosta de futebol, se você não é chegadinho num bar ou então num carteado, não sobra muita coisa para você fazer. Você já não tem mais uma estrutura física muito boa. Então, precisa o quê? Também haver um certo equilíbrio nesses projetos. Coisas de terceira idade para os dois sexos, para os dois grupos. Por quê? Isso daí é para utilizar essa quinta população mais idosa do planeta Terra, que já está logo aí. 2030 é daqui 5 anos só. Doutora, o feijão com arroz é o casamento perfeito à mesa do brasileiro. Na dúvida do que comer, do que colocar no cardápio, ou não tem acesso a um nutricionista, um cardápio personalizado, feijão e arroz é o básico para fortalecer, ajuda aí a manter a nutrição de uma pessoa, inclusive idosa? Ajuda, porque nas carnes, nos ovos, leite, tudo que é de origem animal, a gente tem o que a gente chama de uma proteína de alto valor biológico, ou seja, ela tem todos os aminoácidos que o corpo precisa e só vai obter da alimentação. Quando a gente tem fontes vegetais, os vegetais têm parte dessas proteínas, mas, por exemplo, o arroz tem uma parte e o feijão tem outra parte e juntos eles formam uma proteína de alto valor biológico. Então é como se a pessoa estivesse ingerindo uma proteína animal. E isso é uma riqueza incrível, uma pena que as pessoas estão comendo cada vez menos arroz e feijão. É verdade, estão porque acham que engorda, né, que faz mal. E não é só por isso, né, Joyce? Porque de repente você comeu uma coisa que você põe no micro-ondas, 2 minutos depois está pronto, então essas coisas super processadas, né, doutora, acabam fazendo com que a gente perca uma qualidade que sempre foi a marca registrada do brasileiro. Arroz com feijão, uma coisa tão boa, um feijãozinho bem temperadinho. Nossa, não tem igual, né? Aquele cheirinho, aquele caseirinho, meu Deus. E tá na casa do comfort food também, né? Que tem esse sabor de infância, de casa de vó que a gente precisa resgatar para poder rir mais. Com certeza. Precisa resgatar, e eu sempre falo que enquanto existe vida, há solução. E a partir dos 60 também é tempo de se reinventar, né? E quem sabe resgatar ou manter quem já tem um hábito, né, do arroz e feijão à mesa. Eu acho, Joyce, até porque quando eu era garoto, quando você falava alguém com 60 anos, você falava, gente, que pessoa velha, já viveu muito e tal. Hoje em dia, 60 anos talvez seja o novo 40, porque você encontra pessoal de 40 anos que você jura que tem 25. Então a coisa foi mudando um pouco. Tá ok, são produtos, é academia, é o cuidado com a pele, Agora, não adianta nada você ter a shape bonitinha, toda em cima, legal, e por dentro não ter valores novos. Então, o que é importante é isso. Resgatar coisas boas e adotar também novos hábitos. Você fala por dentro, né? Coração, alma e a cabeça, né? Quanta gente velha com 20 anos e gente nova com 60, 70, né? Eu fico muito assustado, Joyce, porque eu lembro assim que a minha juventude nos anos 70 era muito mais maluca do que essa de hoje em dia. A gente tinha muito mais facilidade, ou talvez tinha menos preconceito, era antes da AIDS e tal. Então tudo era de uma certa maneira permitido. Depois dos anos 80 para frente, mudou bastante. Doutora, sementes como chia, linhaça, abóbora, são aliadas também aí, né? O que elas têm de especial, que fazem bem para a saúde? Especialmente, elas tratam a saúde do intestino. Então, elas indiretamente atuam melhorando a absorção da proteína, porque às vezes a pessoa come a proteína, come um alimento que é bom, mas o corpo acaba não tendo condição de absorver aquilo. Então, tudo que trata da saúde do intestino vai melhorar a absorção de proteína.
O mundo digital também, né, Walderson, proporciona aí aprendizado, oportunidades, interação social. E é muito mais importante pro idoso usar o mundo digital do que os mais novos, né? Sem dúvida nenhuma, Joyce, porque eu acredito que quando você tem um celular na mão, você não tem apenas um telefone, você tem um universo praticamente ali. Então é importante você que tem mais de 60 anos aprender a usar isso tudo, porque a tendência, quando eu falo de futuro, é não só no celular, mas todas as atividades que a gente tem, elas vão cada vez mais entrar nessa era digital, nesse mundo tecnológico. E não adianta você querer, não, eu só acredito em cheque, ainda tem que ter recibo, então presencial. Não, o mundo é novo. Então, você com mais de 60 anos tem que não é reinventar, eu não gosto muito dessa palavra porque sempre é marcha ré, né? É ir para trás. Mas eu falo, você tem que inovar, é algo que vem de dentro, de uma intimidade e começa como? Você se aprendendo, você se tornando mais digital, mais presente dentro da área tecnológica. Sabina, e a diferença na absorção de proteínas no café da manhã, no almoço, jantar? Olha, teoricamente, a gente pode absorver proteína em todos os horários, não tem grande diferença. Aí por formação, observação de medicina tradicional chinesa, outras fontes de informação, eu prefiro que os meus pacientes comam proteína animal no café da manhã e almoço e proteína vegetal à noite. É claro que isso não é obrigatório que seja assim, cada caso deve ser estudado, mas em princípio a gente vai ter proteína em todas as refeições, apenas aquela que é de melhor digestibilidade à noite para não atrapalhar o sono. Pausa rápida aqui no programa para um alerta importante. Se você sente dores constantes nas articulações, nos joelhos, nas costas ou nas mãos, atenção! Não é normal conviver com dor todos os dias. E por mais que digam que é coisa de idade, isso não é verdade. A dor mostra que seu corpo está pedindo ajuda. E hoje você pode fazer algo para ele, não é mesmo, César? É isso aí, Cauti. Tem muita gente que já nem lembra como era viver com disposição. Acorda cansado, dorme mal, evita sair de casa porque tudo incomoda. E pensando nisso, a Vitae Gold desenvolveu o Vitae 7 em 1, que é um suplemento natural que reúne os 7 compostos mais eficazes no combate às dores e inflamações, todos com comprovação científica, Cauti. É isso aí, olha só, vamos dar uma olhada aqui nessa cápsula onde tem magnésio, cúrcuma, colágeno tipo 2 e outros ativos que trabalham juntos e eles ajudam a desinflamar, a proteger as articulações e reconstruir as cartilagens. Uma fórmula pensada para quem quer mais mobilidade, mais conforto e mais qualidade de vida. E você sabe como é, né? Quando a dor começa a diminuir, o corpo responde, a disposição volta, o sono melhora, a energia aparece, não é milagre, é ciência, é constância, é cuidado com você. Ligue agora para 0800 291 2200, vou repetir, 0800 291 2200, 100 primeiros que ligarem garante 70% de desconto, frete grátis para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes sem juros, Cauti. E ainda tem um presente, ligando agora você leva um relógio inteligente de brinde, isso mesmo, um relógio com monitoramento de saúde, batimentos cardíacos, qualidade do sono e outras funções para acompanhar o seu bem-estar no seu dia a dia. Você trouxe a Oeste até aqui. Agora está na hora de irmos mais longe. Com mais 20 mil assinaturas, a Oeste TV se tornará realidade. Vamos juntos dar esse próximo passo. Assine a Oeste. O Walderson, as pesquisas indicam que nós seremos a 5ª população mais idosa do mundo em 2030 e realmente
Você já falou antes, são 5 anos para 2030 e a gente está vendo. É muito perto, Joyce, é muito perto. Por isso que nós precisamos cada vez mais ter consciência de que o Brasil, a população brasileira está envelhecendo. E esse processo de envelhecimento não é castigo, não é uma coisa ruim, muito pelo contrário. É uma oportunidade que todos nós estamos tendo, o quê? De ter mais qualidade, de ter mais informação, de nos colocarmos de uma maneira muito mais inteira nesse processo de inovar a vida, de trazer coisas novas. E isso tudo começa com pequenos passos. Isso daí que a doutora acabou de falar, você comer proteína animal no café da manhã e no almoço e a proteína vegetal no jantar, já é uma pequena mudança, mas que não só vai tornar a sua vida melhor, como vai fazer todo o seu equipamento biológico funcionar de uma maneira muito mais integrada. Proteína animal, leite, ovos, carnes, e proteína vegetal, que às vezes a gente tem dificuldade para identificar o que é uma proteína vegetal e que pode aí substituir a animal. As principais, as leguminosas, então feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, mas a gente tem também algumas sementes, por exemplo, a linhaça tem um pouco de proteína, a chia tem um pouco de proteína, o gergelim é muito rico, né? Na Índia o pessoal usa bastante o tahine de gergelim como fonte, e agora a gente tem a quinoa, né, que vem chegando aí com tudo, então são as principais fontes vegetais. O Walderson, segundo o Banco Mundial, 70% dos idosos se dizem independentes. Que bom, né? Olha que boa notícia. Isso eu acho maravilhoso, Joyce. Por quê? Porque, poxa, você trabalhou a vida inteira. Então você não só pode, como merece ter essa independência. O problema é que os agregados familiares, às vezes, grudam na gente e dificultam que você tenha essa total independência. Mas lembre-se, você tem condições de poder fazer suas viagens, de poder encontrar seus amigos, de poder realizar uma série de sonhos que muitas vezes, quando você tinha 20, 30 anos, não era possível. Mas agora, com 60, 70, por que não? Ah, já estou velho. Não existe isso. Se a sua cabeça está funcionando, se seu coração está vivo, se teu desejo está aí se colocando, por que não? Dê-se essa chance de você melhorar a sua vida. Doutora, terminando aqui só para finalizar, então tem as atividades físicas, tem todos os cuidados, mas o consumo de proteínas é fundamental nessa idade para evitar quedas, evitar outras doenças, né? Sim, e não perder de vista jamais que tudo que a gente fala de saúde é muito complexo, né? Envolve muitos sistemas, mas a solução é simples. Alimentação bem cuidada, atividade física e sono de qualidade. Perfeito, simples assim. Ô Walderson, só explica, a gente está vivendo uns momentos meio confusos, meio turbulentos, tem alguma coisa aí com eclipse, com Mercúrio, com planetas? Quem que está aí atrapalhando a nossa vida? A gente sempre acha que nós aqui no planeta Terra somos os únicos, né, no universo. Não, nós estamos dentro de um sistema e esse sistema trabalha de uma forma toda harmônica. E às vezes esses planetas, ou essas fontes energéticas, se posicionam de tal modo que as energias que são trocadas, às vezes são harmônicas, e nós temos períodos extremamente agradáveis, mas tem momentos que são mais difíceis. Há poucos dias atrás, nós tivemos um eclipse lunar, e 2 semanas depois veio um eclipse solar. A tradição conta, isso quando eu falo de tradição, ainda mais nessa área da ciência dos astros, eu estou falando de milênios, não estou falando de coisa da década passada, não, milênios. Todos os registros dizem que essas 2 semanas entre os 2 eclipses são muito perigosas. Por quê? Porque é o momento de você abrir mão, de você perder coisas, de sumir em coisas. Eclipse, né? Eclipse, algo que você esconde, que você oculta. Então, essas 2 semanas é muito interessante que você fique bem atento para você, principalmente, não perder a alegria de viver. Porque se você tem alegria de viver, se você dá uma boa risada, sua qualidade de vida está garantida. É isso aí. Acredite ou não, mas essas coisas influenciam totalmente na nossa vida. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Ótimo final de semana para todo mundo. Val, um excelente final de semana. Para você também, minha amiga, e para você de casa também. Olha, aproveite a vida, um final de semana delicioso. Semana que vem, estamos juntos.
Um excelente final de semana e até segunda-feira.